etc. Já fica um pouco mais fresquinho, dorme-se melhor, não é? Sem ar-condicionado, janelas abertas, é agradável. Amém? Também para nós, como reformados, nós gostamos do outono, não é? Porque é o mês, ou daqui a próxima semana, já estamos no mês da reforma. Este ano nós temos tomado por princípio, os irmãos devem ter visto, pregar uma série naquilo que nós conhecemos e que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, os 5 pontos fundamentais da reforma protestante, ou a forma, ou os 5 pontos da doutrina da graça. O tema da nossa série é a soberania e a glória de Deus na salvação. Para hoje, iremos falar sobre depravação total. E eu peço aos irmãos que, dada a importância do assunto, que se no final do culto não tiver uma dúvida, não compreendeu bem, ou de repente tem uma visão diferente, que por favor me procure no final do culto ou durante a próxima semana, antes da próxima mensagem. Você não irá conseguir entender a próxima mensagem se surgir dúvida nesta. A mesma coisa com a mensagem número 2, número 3, número 4, até à final. À medida que fomos progredindo na série, não irá dar para compreender se você deixar alguma coisa para trás. Portanto, eu peço aos irmãos que, se há alguma dúvida, os irmãos, por favor, no final do culto, venham ter comigo, ou se você tiver que sair no final durante a semana, para que nós possamos estabelecer os princípios básicos da fé cristã na nossa igreja. Amém? É fundamental e importante nós entendermos isso. Para hoje eu pedi aos irmãos para ficarmos de pé com o Salmo 14 aberto e iremos orar ao Senhor. Amém? Salmo de número 14, texto do Antigo Testamento, que nos fala precisamente sobre o quão depravado nós, por nossa natureza pecaminosa, somos. Amém? Oremos então antes de ler a palavra. Pai amado, obrigado porque a graça do Senhor infinita e grandiosa é para conosco, que nesta manhã e ao longo desta série, as doutrinas da graça se tornem claras e evidentes à nossa vida. Não, Senhor, pela celebração da reforma, mas sim por a necessidade que temos de cada instante voltar às Escrituras e aprendermos do Senhor e firmarmos a nossa fé. Pedimos, Pai, que por misericórdia envie o Espírito Santo para nos fortalecer e abrir o entendimento para as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém, irmãos? Podem ficar sentados. Tinha sido o meu desafio esta semana os irmãos lerem o Salmo de número 53. Eu não sei quantos irmãos leram, mas nós vamos rapidamente, você pode abrir o texto no Salmo 53, ou eu vou ler mais rápido um pouco. Você pode ficar mesmo com o Salmo 14 aberto. Diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha, Deus dos céus, para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer.
pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Pergunta, irmãos, em qual versículo ia eu do Salmo 53 quando o irmão deu conta que é a mesma coisa? Interessante, não é, irmãos? Interessante, tal e qual. O texto é quase repetido literalmente e ele depois é mencionado também no Novo Testamento. Qual será a importância do texto que duas vezes, quase igual, não é? Quase palavra por palavra, mas é o sentido de cada versículo o mesmo, nós encontramos nas Escrituras. Qual é o valor ou a importância de nós entendermos a situação do ser humano? E para mim, quanto a mim, é fácil quando analisamos o Salmo 14 e vemos que ele está quase repetido no capítulo 53 do mesmo livro, dos Salmos. Quando nós analisamos rapidamente este texto, por certo, nós ficamos com a clara, a evidência clara deste texto de que o ser humano é completamente mau. Que não há nada de bom no ser humano. O texto diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Eu gostaria que nós tivéssemos um minuto para pensar sobre este versículo, esta afirmação. É preciso ser muito louco, sou muito falta de juízo para achar que Deus não existe. Estou certo, irmãos, você está aqui esta manhã, por certo você não tem dúvida que tem que ser um louco para achar que Deus não existe. Amém? Tem gente que acredita que veio do nada e vai voltar ao nada. Eu não sei se os irmãos já ouviram, tem um comediante que fez a seguinte piada. Quando o fulano que é teu chegar no final e se encontrar com nada, está se reunindo com o seu Criador. O fulano morreu, não é? E diz que não existe nada depois da morte, não é? Então o que é que acontece? Ele voltou ao Criador dele, que é nada. Tal é a loucura do ser humano, achar que Deus não existe. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa, o texto vai para lá disso. Não é só o facto de que o ser humano acha que Deus não existe, eles corromperam-se e cometeram atos detestáveis. E está a falar do geral de todo o ser humano. Não há alguém que faça o bem. É louco aquele que diz que Deus não existe, é louco aquele que age como se ele não existisse. E por certo que nesse sentido, meus amados irmãos, nós estamos aqui esta manhã, não somos inculpáveis. Porque já diversas vezes em nossa vida, antes de termos Cristo, e lamentavelmente momentos depois de termos Cristo também, nós já agimos como se Deus não existisse. E você diz, não, de maneira nenhuma, sempre tive consciência. Está certo disso? Quando você toma uma decisão por si próprio, você toma uma determinação para a sua vida por si próprio, você está agindo como se você fosse Deus, ignorando a existência de Deus. Isso é que é o pecado. Foi quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, disseram, Deus, eu não quero saber das tuas leis para nada, eu vou fingir que tu não existes, eu vou agir como tu não existisses, e tu disseste para não comer do fruto, mas eu vou comer do fruto, e eu me torno o meu próprio Deus, e eu ajo à minha forma. De alguma maneira lembrou aos irmãos o pecado de Satanás? Querendo tomar o lugar de Deus? Pecado é isso, meus amados irmãos. É quando o ser humano toma o lugar que pertence a Deus e age como se ele fosse Deus, como se Deus não existisse. É impossível, irmão, você olhar para a sua vida e não encontrar momentos do passado sem Cristo. Aliás, todo o seu passado sem Cristo era assim. E, lamentavelmente, como eu disse agora mesmo, há momentos presentes da nossa vida em Cristo em que temos agido assim. Que Deus nos conceda arrependimento. Que Deus nos conceda nos arrependermos dos momentos que nós agimos como se Deus não existe. Somos tão rápidos a apontar o dedo aos ateus quando nós mesmos em determinados momentos agimos como um ateu, porque aquele que nega que Deus existe e aquele que age como se Deus não existisse tem o mesmo pecado, a mesma condenação, o mesmo lugar de eterno sofrimento no inferno. Esse é o estado do ser humano. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens
para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Claro, de uma forma figurada aqui, de uma forma poética, o salmista coloca como se Deus olhasse à procura, deixa ver se tem algum que está a fazer o que é certo. Como um professor na escola que olha para a classe e pergunta quem fez o homework, à espera que um levante a mão e diga eu fiz. Isso era você quando era criança, não é? Todo mundo. Alguns. Como se o professor olhasse e visse, olha, alguém fez o homework, deixa ver se um levanta a mão. O trabalho de casa, perdão, o trabalho de casa, é. Se alguém levanta a mão, Deus olhou desde os céus, não que ele não soubesse, mas de uma forma poética, Deus olhou à procura. Tem um que tem entendimento, há ao menos um. Noé, Abraão, Davi, que era segundo o coração de Deus. Tem algum que por si mesmo tivesse entendimento suficiente, que buscasse a Deus? Houve um. Deus olhou e não teve ninguém. Não houve um único. Você percebe porque é que ele teve que enviar o seu próprio filho? Porque não houve um único que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não houve um único que fosse capaz de viver uma vida perfeita, obedecer à lei e se apresentasse inculpável diante de Deus. O Senhor olhou e não houve ninguém. Todos se desviaram, versículo 3. Todos. Engraçado que a gente usou a palavra desviado por outra coisa, não é? Num sentido que não está na Bíblia, sabia? Sabe que na Bíblia não tem essa palavra desviada? Aquele desviou e voltou. Vamos orar pelos desviados. Que aqueles que foram dar uma volta no mundo e já voltam. Tem lugar na Bíblia para isso, sabia? Que essa expressão não está na Bíblia em lado nenhum. Todos se desviaram. Não é que estavam na igreja, foram dar a volta ao mundo e voltaram. Não. Todos se desviaram, todos se corromperam, todos saíram da presença do Senhor, todos saíram do caminho do Senhor. Todos. Nós, sem exceção. Criados à imagem e semelhança de Deus, com o objetivo de obedecer a Deus. Lembra da confissão do Westminster? Qual é o propósito de Deus da criação do homem? É que ele o sirva e ele o glorifique e se alegre em Deus para sempre. O propósito de Deus ao nos criar foi que nós o glorificássemos e nos regozijássemos nele. Todos nos desviamos. Todos se desviaram. Todos fizeram errado. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum. Por isso que ele teve que enviar o seu filho. Por isso que Jesus é Deus, amém, irmãos? Uma vez estava numa conversa com testemunha de Jeová, um falso testemunha de Jeová, né? Porque o verdadeiro testemunha de Jeová é salvo, né? Testemunha de Jeová, né? O falso testemunha de Jeová. Amém? Aqueles que se dizem testemunhas de Jeová da religião são falsos, amém, irmãos? Porquê? Porque eles testemunham de um Jeová que é falso, de uma religião que eles inventaram. Nós testemunhamos de Jeová, Deus, amém? Verdadeiramente, amém? O verdadeiro testemunho de Jeová é um salvo. Aqueles que não são, chamam-se eles próprios, intitulam-se testemunhas de Jeová, mas eles não testemunham de Jeová nenhum, eles não falam de Deus, eles falam de uma religião falsa, mentirosa, que eles próprios inventaram. E qual é o principal problema? É que eles negam que Cristo veio, que Deus veio em carne. E a palavra do Senhor diz que tal é abominável. Amém? Então não são testemunhas de Jeová, mas chamam-se testemunhas de Jeová, a eles próprios. E estava a falar comigo e eu disse assim à pessoa, incrível, irmãos, incrível, que eu estava num Dunkin' Donuts, foi muitos anos atrás, eu estava num Dunkin' Donuts e a pessoa que estava-me a tentar testemunhar de Jeová era muda. Believe me, irmão. É por isso que às vezes eu não percebo qual é a nossa dificuldade em falar do Evangelho. É uma vergonha quando nós não falamos. E a pessoa estava a tentar me evangelizar lá com o Evangelho falso da pessoa. E nós nos comunicávamos a escrever num guardanapo. Você acredita nisso? A pessoa abordou-me. A pessoa tentou-me falar da fé dela, falsa. E escreveu no guardanapo, e eu fui escrevendo no guardanapo e dava para lá e para cá. E não sei qual de nós tinha a caneta, não lembro agora, eu acho que era a pessoa, a senhora, e ela ia escrevendo, passava para mim, eu escrevia, dava a ela. E eu disse, se Jesus não é Deus, ela disse, eu disse, Jesus é Deus, eu sabia que ela ia dizer que não, eu disse, se Jesus não é Deus, ele é homem. E a pessoa respondeu sim.
E eu respondi, se ele é homem, é pecador. E ela respondeu, não. Eu disse, mas a Bíblia diz que todos só pecaram. Diz que todos são pecadores. Se Jesus não é Deus, ele é homem, um homem pecador morreu pelos meus pecados. Se eu tivesse morrido pelos meus pecados, eu também me salvava. Eu não preciso de Jesus, então. E a pessoa muito confusa, sem ter muito para escrever, porque falar não podia, mas sem ter muito mais para escrever, a conversa mais ou menos terminou por ali. Espero eu que o Senhor tenha usado de alguma maneira aqueles guardanapos escritos para trazer a salvação a essa senhora que eu nunca mais encontrei. Nunca mais encontrei. E falar na minha cidade, eu nunca mais vi essa senhora. Uma senhora já com uma idade. Isto foi há muitos anos atrás. Sim, Jesus é Deus. Sim, ele veio em carne, porque o Senhor olhou dos céus e não havia um único que pudesse dar a vida pelos outros. Que pudesse se salvar a si mesmo. Esse é o estado do ser humano. No versículo 4, de uma forma mais direta, o Senhor diz, será que nenhum dos malfeitores aprenda, eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Qual é uma das características daquele que não está em Cristo? Ele quer destruir o povo de Deus. Irmão, não se iluda. Aquela pessoa que não tem Cristo, ela quer destruir o povo de Deus. E acho que depois dos acontecimentos recentes com o Charlie, vocês não têm dúvida disso. Se alguém estava com dúvida, ficou sem dúvida. Charlie Kirk foi assassinado pela causa do evangelho que ele defendia. Assim é aquele que não ama a Cristo. Ele quer acabar com o salvo. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Meu amado irmão, chegue-se a Cristo. Chegue-se ao Senhor. O Senhor se faz presente. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Quem é aquele que trouxe a salvação? Quem é aquele que veio e para quem é essa salvação? Para a igreja, para o povo de Deus, para os escolhidos, para aqueles que Deus salvou. Se de Sião viesse a salvação para Israel, irmão, já veio. Veio há 2000 anos atrás, Cristo veio. Quem é o Israel? Nós, a igreja. Eu sei que alguns têm dificuldade em entender e pensar que Israel é o povo, nação. Não, meus amados irmãos, Israel é a igreja, o povo de Deus somos nós. Foi para nós que veio a salvação. E Ele veio para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar dos pecados, porque nós não podíamos nos salvar. Nós não podíamos chegar a Ele e Ele veio até nós. Se de Sião viesse a salvação, irmãos, Ele veio. Daqui a uns meses estaremos celebrando isso, a vinda de Cristo à terra. Se Jesus não vier antes, com alegria, iremos celebrar o Natal e lembrar que o Senhor veio, porque nós não podíamos ir até Ele. Mas a dificuldade, irmãos, que se coloca no tempo presente, e aqui que a mensagem fica um pouco mais complicada, é até que ponto nós somos pecadores. O que é que a depravação total significa? Até que ponto nós somos culpados diante de Deus? Qual é a condenação que nós temos? Ou que tínhamos sem Cristo? Qual é o estado de alguém que não tem Cristo? E precisamos de pensar sobre isso. Irmãos, no século XVIII surgiu um filósofo suíço que diz, de nome Jean-Jacques Rousseau, que alguns irmãos devem ter ouvido falar. Eu com certeza que eu pronunciei mal, eu pedi à minha esposa 1000 vezes para me ensinar a dizer o nome esta manhã, mas eu acho que foi mais ou menos. No século XVIII ele disse assim, Rousseau, isso, aquilo que a irmã Sónia disse agora. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Diz que ele nunca leu o Salmo 14, não é? Ele nunca leu o Salmo 14. O homem nasce bom, bebê quando nasce é bom, tem nada de mal, mas a sociedade vai corromper esse bebê. A minha pergunta é, volta atrás no tempo,
como é que era possível lá atrás então ter chegado a esta corrupção? E uma criança que fosse nascesse hoje e não fosse exposta a nenhum tipo de corrupção, ela ia ser sempre boa. Certo? Se é a sociedade que corrompe. Ora, se conseguíssemos uma sociedade que não tivesse corrompida, uma criança crescesse num lugar onde não houvesse nenhum tipo de corrupção, nada de mal, essa criança era boa, sempre seria boa. Ela seria Jesus Cristo. Você entende, meu amado irmão, que qualquer pensamento que não venha das Escrituras tem como objetivo destruir Cristo, atentar contra Cristo? Um bebê que nascesse bom. Note, eu sei que fica um pouco confusa a mensagem, por isso é que eu pedi aos irmãos, não deixe chegar à próxima semana se você ficar com dúvidas hoje. O bebê nasceu bom, certo? A sociedade vai corrompê-la. Então, se a sociedade não corromper, se a gente isolar aquela criança de maneira contra toda a corrupção, ela vai crescer perfeita, ela pode morrer pelos seus pecados, ela não precisa de Cristo. Porque ela não pecou, ela não tem erro, ela não tem corrupção, ela é boa. Certo, irmãos? Não, se for verdade o que ele disse, se isto fosse verdade, se isto fosse possível, então ele estava sempre bem. Ela iria, essa criança, ser tal e qual como Jesus. Nem precisava de ouvir falar de Jesus, porque é que precisamos de Cristo? Nós porque somos pecadores. Ora, essa criança não teria pecado. Isso é verdade? Mentira! Isso é um atentado contra Cristo, isso é um atentado contra a cruz, isso é uma negação do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Não creio, amado irmão, que você de maneira nenhuma você poderia pensar que uma criança nasce boa. Eu não creio que você consegue pensar isso. Você sabe pelas Escrituras que não é verdade. Uma recente sondagem deste ano, 2025, publicada pelo Ligonier, o ministério que o pastor Arcis Sproul fundou, denominada O Estado da Teologia, um estudo feito este ano, publicado pelo Ligonier, um ministério bem sério, bem fiel, chama-se O Estado da Teologia, tem como objetivo perguntar a pessoas, e muitos dos cristãos, o que é que você pensa disto, o que é que você pensa daquilo. E nesse recente estudo deste ano, 2025, 64% dos evangélicos, não é daqueles que se dizem cristãos no mundo, incluindo católicos, tudo isso, evangélicos, que hoje estão na igreja neste dia do Senhor a celebrar a Deus. 64% significa que de cada 10 que você conhece, entre 6 e 7, certo? 64%, afirmam ou acreditam que todos nascem inocentes aos olhos de Deus. Por cada 10, I'm going to break it down, ok? Eu vou diminuir, vou simplificar. Esse estudo diz que em cada 10 evangélicos hoje no mundo, e entre 6 a 7, significa que só sobra 3 ou 4, afirmam que todos nascem inocentes aos olhos de Deus. Mesma coisa que o fulano lá falou. Só tem um linguajar diferente. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, e os evangélicos, 64%, acham que todos nascem inocentes aos olhos de Deus. Notem, meus amados irmãos, que não está a incluir católicos ou qualquer outra coisa. Os evangélicos. É o Estado da igreja hoje. Continua. 53% dos evangélicos hoje, portanto, mais de metade dos evangélicos hoje, afirmam que todos pecam um pouco. Mas a maioria das pessoas é boa por natureza. Metade dos evangélicos, meus amados, não é, outra vez, não é daqueles que se titulam cristãos, é dos evangélicos. Mais de metade dos evangélicos acham que não leem Bíblia, para começar. Não ouvem pregar a Escritura, por certo. Todos pecam um pouco. Mas a maioria das pessoas é boa. Tem um monte de gente boa por aí. Que peca um pouco aqui e ali. Tais resultados, estou a ler o estudo, tais resultados demonstram um profundo equívoco entre um número significativo de evangélicos
em relação ao ensino bíblico fundamental sobre o pecado original e as implicações do pecado de Adão para toda a humanidade. Por outras palavras, este estudo mostra a ignorância do ser humano, do cristão, do evangélico, não do cristão, do evangélico, em relação ao ensino bíblico fundamental sobre o pecado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu irmão, se você não entende pecado, você não entende salvação. Você só entende que precisa de ajuda quando você está desesperadamente aflito. Você busca ajuda. Quando... Eu lembro há uns anos atrás, irmãos, eu tenho que dizer isto porque é absolutamente importante e eu vou expor um bocadinho o Pedro, mas eu peço desculpa depois. Depois I get an ice cream after now. Anos atrás, irmãos, nós fomos à praia, uma praia difícil. Difícil foi para nós. E o Pedro está a brincar, o Pedro era muito pequenino e eu não sei nadar. E eu não sei nadar. E eu não sei nadar mesmo, tá? Não sei nadar. E mas também não faz falta, né? Que Deus não me deu barbatanas. Então não precisa. Mas não sei nadar e o Pedro estava a brincar à beira da água, irmãos, e ele não estava, por muito, vocês sabem, energético que ele é, até que não estava num sítio perigoso, mas eu não sei como é que foi, mas eu estou à beira dele e vem uma onda e levo. Irmãos, surge aquela confusão na praia, como os irmãos imaginam, irmãos, eu corri dentro da água, eu cheguei a ele antes do nadador Salvador, que estava atento e chegou. Quando o nadador, eu agarrei-lo no braço, eu quase que lhe arrancava o braço. A onda veio, outra onda cobriu-nos aos dois, íamos ficando os dois, eu puxei para fora, arrastei-o, joguei-o na praia, e eu, irmãos, eu estava aflito, ainda o nadador Salvador veio, socorreu os dois e tal, chegou aquela gente toda, e eu... Por que eu falo nisto quando eu falo sobre pecado? Porque, irmão, eu falo sobre salvação, porque você precisa de ter essa aflição de que você vai para o inferno para você recorrer a Cristo. Naquela hora a gente não pensa. Irmãos, o que eu fiz é irracional. Porque se eu tenho agarrado a ele e os dois ficássemos, era muito mais difícil para o nadador Salvador para tirar os dois, mas a gente não pensa. A gente não pensa que está lá um que sabe melhor. É o meu filho, eu vou lá buscá-lo. Entrei pela água e arrastei-o e trouxe-o para a praia. Meu amado irmão, quando você, e não estou a dizer isto para ser herói, aliás, pelo contrário, eu tenho dúvida, eu não gosto de colocar este exemplo, porque o dia foi terrível e eu não quero trazer memórias para ele, para a minha esposa, ficou aflita, como os irmãos podem imaginar. Mas, irmãos, essa aflição daquele dia fez-me pensar que eu preciso desse desespero com relação ao meu pecado e à condenação divina para me voltar para Cristo. E quando prego, eu quero colocar esse desespero em si. Quando eu falo a Jesus, a alguém na rua, eu quero colocar esse desespero nessa pessoa. Porque na hora que a pessoa estiver desesperada, sabendo que a ira de Deus vai vir e que vai ser consumido pela ira de Deus de uma forma completa, como sem igual, a pessoa vai se voltar para Cristo. Irmão, pare de ignorar a sua natureza pecaminosa. Pare de pensar que as pessoas são boas. Não são. Diz a Bíblia. Não são. Fomos corrompidos pelo pecado de forma completa e todas as áreas da nossa vida estão afetadas a menos que Cristo venha e limpe. É por isso que Ele veio. Irmãos, 3 referências bíblicas aqui, eu vou ler só uma. Salmo 51:5, Romanos 5:18-19, Efésios 2:1-3, você pode ler em casa. Eu vou repetir, se irmãos quiser tomar nota. Salmo 51:5, Romanos 5:18-19, Efésios 2:1-3. Salmo 51:5 diz, o salmista diz assim: sei que sou pecador desde que fui à escola. Sei que sou pecador desde que encontrei o meu amiguinho e bati-lhe. Parti o vidro da casa a jogar futebol. Claro, estou a falar de coisas atuais hoje. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Esta é a realidade. Você nasceu pecador. E a única coisa que você já sabia fazer quando nasceu,
era pecar. É a única coisa. Porque herdamos uma natureza pecaminosa de Adão e Eva. Não, você não é culpado pelo pecado de Adão e Eva, mas por causa da sua natureza pecaminosa você peca, e no momento que você pecou pela primeira vez, tornou-se culpado e merece a condenação divina, a menos que Cristo na cruz tome sobre ele a condenação que era para vir sobre si. Esta é a doutrina da depravação total. O que tem de gente hoje que acha que ela bem, eu mais ou menos. Eu bom não sou, mas também não sou tão ruim assim. Não, você é ruim mesmo. Você também não é que eu também sou tão imprestável. É imprestável mesmo. Aos olhos de Deus não vale nada. Para de achar que é bom. Para de pensar que tem qualquer coisa boa. O pastor Voddie Baucham, que faleceu na quinta-feira, com 56 anos, um homem de Deus, valente, poderoso, disse algumas frases que eu vou ler agora sobre isto. Não a fazer memória a ele, mas achei que era fundamental. E o nosso coração, na verdade, está muito triste. 56 anos, esposa, 9 filhos, 3 netos. O fundador, o co-founder ou founder do Founders, precisamente, Seminary, um homem que deu a vida pelo Evangelho e que se esgotou até à morte. Ele disse assim, ele diz isto num tom de brincadeira, eu achava engraçado a forma como ele expressava. Sabe porque é que Deus faz os bebés tão pequenos? Sabe porquê? Dizia ele. Isto brincadeira, não é? Para que eles não nos matem. Já teve um bebê nos braços que fica zangado consigo? Pequenino. Quem ensinou? Você pega no bebê e o bebê, se puder, arranca. Se você tiver óculos, ele zanga-se consigo, tenta arrancar os óculos. Quem ensinou? Se ele puder, arranca o seu cabelo. Fica zangado. Grita de mal. Ele não é um bebê assim. Ele dizia também o seguinte: quem não acredita no pecado original é porque não tem filhos. O Flávio não acredita no pecado original porque ele nunca viu um bebê, nunca teve um filho, porque na hora que você tem um filho, você sabe. Ele é pequenino nos seus braços. Se ele puder, ele te mata. Traz aquela força toda, aquela energia toda. Estica o corpo, é ou não é? Estica-se tudo. Quem aprendeu aquilo? Onde é que ele aprendeu aquilo? Quem ensinou? Deve ter sido a enfermeira quando mudou a fralda a ele lá da primeira vez. Foi? Não foi? De onde é que ele aprendeu aquilo? Nasceu com aquela natureza. Então o Voddie Baucham dizia: sabes porque é que Deus os fez tão pequenos? Para que não te matem. E sabe porque é que Deus os fez tão fofinhos? Para que você não mata eles. Dizia ele por brincadeira, né? O bebê é tão cute. E ele dizia: cute. Ele dizia: it's a viper in a diaper. Que eu acho que é forte. Ele dizia assim: o bebê não é bonitinho nada. Ele é uma vibra dentro de uma fralda. E você diz assim: um amigo meu pegou uma vez esta frase e disse assim: é por isso que eu não batizo bebés, que eu nem gosto deles. Mas é brincadeira, né? A gente ama os bebés, ama os nossos filhos. Só que a gente sabe que eles têm uma natureza pecaminosa, é por isso que a gente os obriga a ir para a igreja, não é? É por isso que a gente está sempre a falar do Evangelho. Vai orar, vai ler a Bíblia. Porque a gente sabe que eles precisam de Deus. Amados, embora as frases do pastor Voddie Baucham eram assim um bocadinho fortes, aliás, o ministério do todo era assim, nos faz pensar e entender a nossa natureza pecaminosa. Atenção, irmãos, eu amo bebés, acho bebés lindos, não os batizo porque eu acho que não se deve batizar bebés, não é? Somos credo-batistas. Mas por certo que os bebés são preciosidade que Deus deu, é bênção do Senhor. Aliás, não ter filhos é pecado, não é? Bíblia, claramente na Bíblia, não ter filhos é pecado. Então devemos procurar não ter filhos dentro do casamento. Logicamente, o casamento é um homem e uma mulher, seriamente, que sejam capazes de ter filhos, lógico. É? Filhos é bênção do Senhor, fruto do ventre é galardão. Amém?
Claro, quando um bebê nasce é uma alegria muito grande, certo? E nós nos alegramos muito com isso. Não é nesse sentido, mas que eu estou a dizer, quero deixar bem claro. Mas a gente sabe que é um ser criado à imagem de Deus, para a glória de Deus, mas que tem um problema. Tem uma natureza pecaminosa. Mas há uma solução. E a solução é Cristo. E em Cristo podemos ser restaurados. E em Cristo podemos viver uma vida que agrada a Deus. E em Cristo podemos ser salvos. E em Cristo podemos fazer a nossa vida útil, que faça sentido. A natureza pecaminosa é real e precisamos de entender. O pecado original é real. Olhe o mundo à sua volta. Veja como as coisas estão. Não precisa de você ter muitos anos para ver que as coisas pioram a cada dia. O que é que está a acontecer? Natureza pecaminosa, o homem criando leis para encobrir pecado e para legalizar pecado e coisas mais horríveis. De onde é que essas coisas vêm? De uma natureza caída que todos nós temos. Todos somos culpáveis diante de Deus. Você diz assim, mas pastor, eu tenho essa natureza pecaminosa, eu entendo, mas mesmo quando eu não tinha Cristo, eu não pecava assim tanto. Tem certeza? A sua vida inteira era pecado. Mas você diz, mas eu não pecava assim, eu nunca matei ninguém. Mas teve vontade. Teve ou não teve? Teve, claro que teve. O que é que Jesus disse? Se alguém odiar o seu irmão, é como se o tivesse matado, morto. Quantas vezes, irmãos? Você diz assim, mas eu nunca fiz atos assim muito maus, porque Deus teve misericórdia e Deus te travou. Porque não entenda que uma natureza pecaminosa põe de lado um Deus que soberano. Por isso é que o tema da nossa mensagem, e vou ao tema agora, é a soberania de Deus, a soberania e a glória de Deus na salvação. Porque Deus é soberano e Ele imita. Não pense, irmão, que o 11 de setembro teve a proporção que foi pensada ter. Deus chegou àquele momento e disse, parou, agora acabou. Só vai até ali. Hitler só foi até onde Deus permitiu. Nenhum de nós, irmãos, nós destruiríamos o mundo. Bastava um que Deus tirasse a sua mão completamente, ele destruiria o mundo. O ódio contra Deus era tão grande que ele iria fazer tudo que era errado. E o pior ainda era ainda no nome daquilo que é supostamente certo, quantas e quantas vezes. Aliás, sempre é assim, não é? Em busca de se fazer um mundo melhor, faz as maiores atrocidades. Mata-se bebés no ventre das mães por causa de um bem-estar social. Que pecado, irmãos! Que abominação! Vejam o que a natureza humana pecaminosa é capaz de fazer. Matar uma criança no ventre da mãe e dizer que é para bem. Bem de quem? Aquele que tem a imagem e a semelhança de Deus lá no ventre da mãe. Que tem a vida que só Deus tem poder a dar. Irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, você não é melhor. Entenda isso, você não é melhor. Só Deus não permitiu que você fizesse isso. Só Deus não permitiu que você entrasse por um caminho tão obscuro e tão perverso. Judas traiu Jesus. Você diz que pecado. Vem da mesma natureza que você tem. É por isso que precisamos de Cristo, irmãos. É por isso que precisamos tanto nos voltar para Ele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim e não me deixes entregue a mim próprio. É por isso que quando nós oramos e pomos aquela lista de pedidos a Deus, Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me outro, a gente termina, mas seja feita a tua vontade, porque a gente sabe que a nossa não presta. A gente sabe que a nossa não é boa. A gente percebe que não somos capazes. Pare de achar que você é capaz. Pare de achar que você é bom. Pare de pensar bem a respeito a si próprio. Se há alguma coisa boa em nós, é aquilo que o Espírito Santo faz. Isso, só isso. Se o Espírito Santo sair da nossa vida, nós somos miseráveis. Nós somos vermes. Nós não prestamos. Somos selvagens.
Vivemos numa sociedade completamente selvagem, à parte de Deus, e pensa que é uma sociedade que tem tudo direitinho. Nunca houve uma sociedade tão boa como a nossa. O quê? Nunca houve uma sociedade tão perversa como a nossa. Por isso que eu creio, irmãos, que Jesus está voltando. Que nunca se viu uma perversidade destas. Em nome do bem pratica-se o mal. Faz tudo o contrário à vontade de Deus. Brinca-se com a própria vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Como aplicar esta mensagem à sua vida, à minha vida? Antes de mais, irmão e irmã, que tenhamos em mente o que o salmista diz. Sim, fomos concebidos em pecado. Temos uma natureza pecaminosa, nascemos pecadores. E por causa dessa natureza pecaminosa, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Em primeiro lugar, nós. Em segundo lugar, os outros estão lá fora. O seu parente, o seu amigo que não tem Cristo. Que vai para o inferno se não se arrepender. Que está debaixo da condenação da ira de Deus. E a gente calmamente levando a nossa vida e desculpando gente. Não. Como a tal da estatística aqui, ou do survey aqui. Não é tão mau assim também. Uma vez estava a falar com o pastor sobre a depravação total. Ele disse, não é bem assim. Não. A gente tem qualquer coisa de bom, por isso é que a gente ainda pode se voltar para Deus. Efésios 2. Mortos em delitos e pecados. Já viram falar no morto? Voltou-se para quem? Está morto. Nem para a cova consegue ir, é preciso levá-lo. Uma vez fomos a um funeral que não conseguimos nem pôr o morto na cova, mas não foi ele que lutou, é que era muito pequeno. Verdade, foi verdade, irmão. Foi um funeral, parecia aquele filme de fim de semana com o morto. Vocês já viram? Nós assistimos ao vivo, eu e a minha esposa. Aí fizeram abrir a cova lá e o morto não cabia de jeito nenhum. Aí tiveram que dar lá um jeito e tal. A portuguesa mesmo, falar em Portugal. Olha aí, segura aí, olha a corda. Mas agora o morto não disse nada, ficou lá. Finalmente, quando conseguiram pôr lá no fundo, ficou. Não, na verdade nem ficou. Depois chegou um parente que ainda não tinha estado, tiveram que tirar para fora o cabo dos trabalhos. Mas o morto com aquelas voltas todas não disse nada, não fez nada. Você estava morto em delitos e pecados, você não fez nada, entende? Você não fez nada, você estava morto. Você não fez nada. Você não se podia voltar para Deus, você está sem vida espiritual. Deus, por sua graça e misericórdia, enviou o seu Filho. O regenerou. É por isso que a ordem salutis é tão importante. Primeiro, regeneração. Não vou partir outro. Primeiro, regeneração. Toda semana parte um. Não, acabou. Vou voltar a pôr. Regeneração. Deus tem que te dar um coração novo, tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne para que você volte para Cristo. Te dar vida, para que você possa ter vida e vida com abundância. Eu acho que o do coração só pode ficar até 15 minutos antes de terminar a pregação, depois tem que tirar. Mas eu vou começar a ter mais cuidado. Que o Senhor nosso Deus nos conceda este entendimento hoje e esta urgência para falarmos de Jesus aos outros. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que abra o nosso entendimento para esta importante mensagem.